Lá em Blumenau, a professora Juliane Girardi viveu uma experiência muito interessante com as crianças de 4 a 5 anos. Ela relatou essa experiência sob o título O Fantástico Mundo das Formigas. O contexto que ela criou é bastante simples, partiu diretamente da observação das crianças enquanto brincavam no parque. Essa já é a primeira qualidade desse trabalho. A hora do parque é a hora do professor estar junto com as crianças. Não é hora de tomar café, é hora de sair, de preparar material, de cortar a folha, de qualquer outra coisa para o momento seguinte. É a hora de observar o que as crianças pensam, fazem, exploram, quando podem ter esse contato umas com as outras mais autonomamente. E observando, a professora Juliana viu que as crianças estavam muito curiosas com as formigas. Então ela se aproximou e, conversando com elas, foi notando aquela curiosidade e registrou perguntas das crianças muito interessantes. Como é que vivem as formigas? Por que elas andam assim, em carreirinha, uma atrás da outra? Como que elas se alimentam? Como é que é dentro do formigueiro? Depois que passa aquele buraquinho ali, como é embaixo da terra? São perguntas típicas de criança curiosa que observa coisas lá no parque da escola. Bom, então a Juliana valorizou essas perguntas, escutou, registrou, levou para a sala. E junto com as crianças, então, passou uma segunda etapa, um segundo momento do trabalho, que era o de aprofundar a observação das crianças. As crianças na escola têm o direito de aprender a explorar, mas a gente pode ir muito fundo, muito além dessa primeira exploração de reconhecer, de detectar, de observar o parque. E foi isso que a professora então propiciou para esse grupo de crianças. Elas foram procurar em livros, em filmes, em outras imagens, elas pesquisaram em diversas outras fontes para responder essas perguntas que elas tinham no início. E nisso a Juliana foi muito sabida na sua condução como professora, porque ela podia ter respondido ela mesma, como adulta sabedora das respostas, ela podia ter respondido ela mesma, mas ela preferiu criar essa situação das crianças terem que pesquisar. E preferiu gastar esse tempo a mais para ajudar as crianças a aprenderem a explorar e a aprender a aprofundar os conhecimentos que elas observam diretamente da natureza. Por essas características, esse projeto é muito interessante. Você pode perguntar assim: mas eu só posso fazer esse projeto se eu tiver formigueiro lá na minha escola? Não, no caso da Juliana foi o formigueiro, inclusive junto com as crianças ela confeccionou terrários para as crianças observarem diferentes tipos de formigas que elas foram identificando. E elas fizeram esses terrários, levaram para dentro da sala e começaram a observar ao longo do tempo o que se passava, como é que era por dentro do formigueiro, que é então a curiosidade principal das crianças. Isso pode ser feito em qualquer contexto, né? Mesmo quando a gente não tem um parque ótimo, maravilhoso, cheio de terra e área verde. Essas alternativas são importantes da gente pensar. E se não for formiga, que outro bicho, que outra curiosidade será que as crianças podem ter? O importante é que a gente consiga escutar as crianças, valorizar as curiosidades que elas têm e aproveitar tudo isso para garantir com qualidade o direito da criança pequena explorar na escola. Teve uma outra coisa que a professora Juliana soube fazer muito bem nesse trabalho, nessa proposta que ela relatou aqui para a terceira edição do Ocupação Criança. Ela soube aproveitar esse contexto para explorar as práticas de leitura e de escrita com criança pequena. Não tem contexto melhor para isso do que esse da investigação. Em vez de ocupar as crianças com atividades de leitura e de escrita sem sentido, que mostram a escrita de forma completamente descontextualizada, que tratam a parte, não o todo, a Juliana aproveitou esse contexto de comunicação, de pesquisa, de investigação e explorou possibilidades de criança pequena ler e escrever como elas pensam que deve ser. Isso foi uma ótima orientação que ela deu ao trabalho, permitiu que as crianças explorassem escritas, espontâneas escritas delas mesmas, como elas pensam que deve ser escrito, e permitiu a elas observar um adulto lendo como adulto, um adulto pesquisando, consultando o índice, lendo legendas, tomando nota das suas pesquisas e das descobertas. E fazendo isso, observando o adulto, que no caso é a professora, as crianças então puderam começar a fazer isso por conta própria. Explorar seguindo esse comportamento de leitores que pesquisam, outros livros que elas tinham à disposição
na escola. Esse é o melhor jeito de explorar as práticas de leitura e escrita. Afinal, as crianças também têm direito de explorar a leitura e a escrita. Essas são as qualidades desse trabalho. Parabéns, Juliana, e obrigada por trazer esse exemplo ótimo para todas as outras professoras do Brasil.